Amém? Glória a Deus, graça e paz a todos. Não sei quantos estavam aqui no sábado passado, quando eu cheguei no final do culto, e o pastor Marcelo, você vai pregar sábado que vem. Foi um curva assim, ó, pá, na hora. Mas é maravilhoso isso, porque durante a semana, desde aquele momento onde Deus convoca, né? E quando Deus convoca, Ele quer falar. E Ele tem tocado no meu coração muito forte com essa mensagem, porque a igreja é dele. A igreja não é minha, a igreja não é do pastor Marcelo, a igreja não é do apóstolo, a igreja é de Jesus. Nós somos servos, amém? Eu costumo dizer que pastores são ovelhas com sino. Por que ovelhas com sino? Num rebanho daquela época, o pastor pegava as suas ovelhas, e aquela que estava mais próxima, aquela que ouvia melhor as suas orientações e que sabia melhor o caminho por onde andar, o pastor colocava sinos. Obrigado, meu querido. Eu tomo bastante água, viu? Boa, obrigado. E aí ele colocava sino nessas ovelhas, para ajudar ele no pastoreio. Nós pastores não passamos disso. E quando Deus chama, e quando Deus convoca dessa forma, é porque Ele quer falar. E o rebanho dele que está aqui, Ele tem uma palavra especial para você nessa noite, amém? Você crê nisso? Glória a Deus. Abra sua Bíblia lá em João, capítulo 21. Vamos ler o texto, depois a gente ora. Evangelho de João. Na verdade, Evangelho de Jesus, o qual inspirou João a escrever, amém? O texto diz assim, Evangelho de João, capítulo 21. A gente vai ler ele todo. Diz assim o texto. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades, ou aqui ao mar da Galileia, era o outro nome que tinha, ao mar da Galileia. Foi assim, então, estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, Tiago e João, e os dois outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram de imediato. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco, e vocês encontrarão. Eles a lançaram, e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor, Simão. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu-se a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estava apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre as brasas e um pouco de pão. Disse-lhes Jesus, tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhe disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhes perguntar, quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão então e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. E esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Aleluia. Depois de comerem então, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João,
você me ama mais do que estes? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus então, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus então, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E ele disse, Senhor, tu sabes de todas as coisas, e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, cuide então das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderás as mãos, e outra pessoa o vestirá, e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse, siga-me. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara, Senhor, quem irá trair? Quando Pedro ouviu, perguntou, Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer. Mas Jesus não disse que ele não iria morrer, apenas disse, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Esse é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os discípulos, para os livros que seriam escritos. Aleluia! Glória a Deus. Pai, mais uma vez nós nos rendemos diante da Tua palavra. Nos prostramos porque somos totalmente dependentes de Ti. E se o Senhor traz esse texto para nós hoje, é porque o Senhor quer falar com cada um de nós aqui. Assim como o Senhor falou com os seus discípulos aqui, o Senhor quer falar com cada discípulo Teu que está aqui nessa noite. E venha falar, Deus. Venha ter liberdade, Santo Espírito de Deus, para agir, para quebrantar corações, para invadir vidas, transformar, restaurar, renovar, capacitar, visando, Deus, a glória do Teu reino, a glória do Teu nome. Venha falar com a Tua igreja, em nome de Jesus, Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Queridos, esse final de semana, mais especificamente amanhã, comemoramos o quê? Dia dos Pais. Eu sou pai, graças a Deus, tenho 3 lindos filhos, 2 meninos e uma menina. E é muito bom ser pai. E nesse clima de Dia dos Pais, e toda vez quando Deus chama para ministrar, e como eu disse, não é a gente que fala, é a palavra, e Deus foi tocando, e foi falando aquilo que Ele quer trazer para a igreja dele. E eu vi uma história do Rodrigo Silva, eu estava vendo um Hilsef que fala, não sei, eu sou jovem, tá, gente? Eu não parei, mas eu sou um cara jovem. Jovial, sou um cara jovial. Igual o pastor de vocês. E aí, ele conta uma história que tinha um menino, 5, 6 anos. Ele tinha derrubado o carrinho dele atrás de um móvel. Sabe aqueles móveis que usam para colocar pratos? Pesado, um buffet, sabe que tem? E aí aquele menino tentava pôr a mão por trás do móvel e não conseguia. Aí tentou puxar e não dava. Nisso o pai dele passou. Quando o pai dele passou, o pai dele olhou, só olhou, deixou ele lá um tempinho. E ele tentando enfiar a mão, e tentando.
Quando o pai viu que ele não ia desistir, muito menos conseguir pegar o carrinho, ou empurrar o móvel, ele chegou no filho e falou, filho, o que você está fazendo? Então, pai, que eu estou tentando tirar aqui do meu carrinho, não dá aqui para tirar. Aí ele falou, filho, você está usando toda a força que você tem? Pai, claro que eu estou, não está mesmo, não tem como. Não dá para tirar. E aí aquele pai então abaixou do lado do menino, pegou no braço dele, olhou nos olhos dele e falou, filho, você está realmente usando toda a força que você tem disponível? E aí naquela hora o filho entendeu, relaxou, olhou no olho do pai e falou, pai, me ajuda por favor. Aquele pai então ajudou, puxou rapidinho ali e pegou aquele carrinho para o menino. Esse é o pai que nós vemos nessa história. Aleluia! Nessa história nós vemos Jesus com esse mesmo olhar, com esse mesmo coração. E é pai, por quê? Porque o versículo 5 fala como que ele se dirige aos discípulos. Como que é a palavra aí? Filhinhos. Jesus é esse pai, aleluia, que quer nos ajudar, que quer mostrar para nós o quanto de força que nós temos disponível, amém? Aleluia. Jesus é o pai nessa história, é o pai restaurador, é o pai que restaura aqueles discípulos, aleluia. E é isso que nós vamos ver nessa noite. O Pai restaurador, restaura a nossa vida por completo. E Ele restaura esses discípulos aqui nesse texto. E é isso que nós vamos ver. Amém? Glória a Deus. Por isso que o relato aqui no final da carta de João, ele é muito profundo. É escrito pelo discípulo amado. E é muito profundo o olhar de Jesus. Jesus chegando naquele exato momento ali. E dando todo o suporte para os discípulos. Jesus revela aqui o seu coração de pai restaurador. Amém? Por isso a gente vai olhar nesse texto hoje. E olhar para esse pai. Como que ele restaura a vida dos seus discípulos aqui, amém? Só que antes de entrar no texto, é muito importante a gente entender o contexto. Eu costumo dizer que texto fora do contexto é pretexto para o que eu quero dizer e não o que Deus está dizendo, amém? Por isso que a gente tem que entender o contexto, tem que entender o que está escrito, tem que entender o que Deus está falando aqui, amém? Então, algo importante em relação ao contexto, eu quero destacar 3 pontos em relação ao contexto. Primeiro, o autor é João. O autor é esse que no versículo 7, no versículo 9, diz que é o discípulo a quem Jesus amava. Esse é o autor. Tanto é que no versículo 24 ele fala, esse é o discípulo que dá testemunho dessas coisas. João é o discípulo a quem Jesus amava. E essa expressão, João está sendo humilde aqui ao falar essa expressão. Porque na verdade, não é que Jesus tem partidarismo com os seus discípulos ou com os seus filhos. João simplesmente colocou dessa forma porque ele não queria dizer que ele era o discípulo que mais amava Jesus. Deu para entender? Ele era o discípulo, ele usa dessa forma porque ele sabia ou entendia que ele é o discípulo mais próximo de Jesus. Quem era o discípulo que estava ao lado de Jesus na ceia, que reclinou sobre o peito dele e perguntou quem ia trair? Ele mesmo fala aqui, né? Um pouquinho mais à frente no versículo, ele cita esse episódio. Quem é o discípulo? É João. Que é o primeiro que enxerga lá na praia Jesus e fala, é Jesus. Quem que é o primeiro? É João. João é o discípulo mais próximo. João é o discípulo, quem é o único discípulo que estava ali aos pés de Jesus na cruz? E não é só dos 12. Jesus tinha um ciclo de 70, tinha um ciclo maior de 120, daqueles que caminhavam, tinha um ciclo de 70, os 12, os 3, Pedro, Tiago e João, e dos 3 tinha João. Então João, não é que é o discípulo que Jesus mais amava, porque Jesus não ama a mais ninguém ou menos ninguém, não. Ele é quem mais se dispunha a experimentar o amor de Jesus, amém? É ele quem mais se colocava próximo de Jesus, quem mais tinha interesse por Jesus.
Ele que tinha mais intimidade com Jesus. É esse discípulo aqui que está falando o texto, amém? Ele ficava mais próximo de Jesus. Ou seja, o amor de Jesus aqui, ele é igual para todos. Mas existem aqueles que aproveitam muito mais esse amor. Não é verdade? O amor de Jesus é igual e disponível para todos, de igual modo. Mas cabe a nós, procurar experimentar mais esse amor. Amém? E João é o discípulo que o próprio texto relata aqui, que era o discípulo que Jesus mais amava, ou seja, estava mais próximo de Jesus. E esse é quem escreve esse evangelho. Outra questão é o propósito do livro. Quantos aqui já conversou com um novo convertido? E a pessoa está cheia de fome de conhecer a palavra de Deus, que geralmente a gente fala para ele, querido, lê o livro de... lê o livro de João. Porque é um livro simples, mas é um livro profundo demais. João é o livro da Bíblia, qual ele não deixa a dúvida do propósito pelo qual ele escreveu o livro. Qual é o propósito? Volta um pouquinho o seu olho aí, os últimos 2 versículos do capítulo anterior, versículo 30, diz assim: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados nesse livro. Muitos outros, ao qual, no versículo 25, no último do capítulo 21 que a gente leu, João fala que se fosse relatar tudo, não caberia nos livros. Imagina o que Jesus fez. Aleluia. Ele fala, mas estes que foram escritos, eles foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome, amém? Esse é o propósito, ele deixa explícito o propósito do seu livro. Relatar as histórias, todas elas, e falar que Jesus é o Cristo, ele é o Filho de Deus. Se você crê nele, se você crê em Jesus, você vai ter vida no nome dele, amém? Esse é o propósito do livro. Por isso que ele é simples. Só que ele também é profundo, porque ele traz histórias, como essa aqui, que revela Jesus como esse Pai restaurador. Na profundidade do livro, você vai tirando verdades e vai tirando ensinamentos profundíssimos para a nossa vida, amém? Dessas histórias a quais ele compilou, mostrar que Jesus é o Cristo, é o Messias, se você entrar em cada uma delas, como a gente vai fazer aqui, você vai ver o quanto de profundidade que tem de princípios e valores. Aleluia! Maravilhoso, a palavra de Deus, ela é maravilhosa, amém? E o terceiro ponto em relação então ao autor é João, esse discípulo a quem Jesus amava, ou que mais aproveitava o amor de Jesus. O propósito é mostrar nas histórias quem é esse Jesus, o que ele veio fazer, e se você crê nele, você vai ter vida nele, amém? E eu tenho um contexto imediato, o que está acontecendo aqui? Qual é o pano de fundo dessa história aqui? E o pano de fundo dessa história aqui, está lá em Mateus 26, se você quiser anotar, vou ler aqui, Mateus 26, 31 e 35, e Marcos 16, o pano de fundo dessa história está aqui. O texto diz assim, de Mateus 26, 31. Depois de terem cantado um hino, é quando eles saem ali, eles estão no cenáculo, tomando a ceia, e eles saem em direção ao Getsêmani. E diz que eles cantaram um hino, depois do ceiar, eles cantaram um hino e saíram então para o Monte das Oliveiras. Então Jesus, nesse caminho, disse, ainda essa noite, todos vocês me abandonarão. E quem estava com Jesus ali? Os discípulos, os 11, porque Judas já tinha saído, né? Nesse momento Judas já tinha saído, estavam os 11, e Jesus fala, nessa noite, todos vocês me abandonarão. Pois está escrito, e ele usa a palavra para falar isso. Ele usa a palavra, ele fala, pois está escrito, ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Onde eles estão aqui? No mar da... Glória a Deus. Mas Pedro respondeu. Pedro, ó o Pedrão. Ainda que todos abandonem, Senhor, eu nunca te abandonarei. Aí Jesus vem e fala.
Não queria, eu no lugar de Pedro, não queria ouvir isso. Asseguro-lhe que ainda essa noite, antes que o galo cante, você 3 vezes me negará. Ai. Pedro ainda não. Tá mal, esse cheirou alguma coisa, não está bem. Mas Pedro declara, mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. Só que tem um detalhe aqui. Olha o que segue o texto. E todos os outros discípulos disseram a mesma coisa. Não foi só Pedro. Pedro é apenas o líder. Pedro é apenas aquele que está em destaque. Mas todos fazem a mesma coisa. Só que Jesus falou, essa noite todos me abandonarão. E Jesus estava certo? Jesus errou? A gente conhece a história, sabe que ele não errou. Outro texto, o texto de Marcos, que é o pano de fundo desse momento aqui. Diz assim, Marcos 16:6. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, quando as mulheres chegam, né? E tentam procurar Jesus ali no sepulcro. Aí o anjo fala, o Nazareno que foi crucificado fala para elas, né? Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde ele havia posto, onde haviam posto ele. Vão, o anjo fala para elas, vão e diga aos discípulos dele e a Pedro. Ué, Pedro não era discípulo? Por que ele fala e a Pedro? Parece que fala aos discípulos dele, e parece que Deus está tirando Pedro dos discípulos. Não é isso. Aqui o texto está ressaltando que Jesus quer tratar Pedro. E não só Pedro, a gente vai ver. Ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Então esse é o contexto. Estava profetizado esse momento aqui. Jesus profetizou esse momento aqui. Jesus sabia que teria esse momento aqui. Jesus é intencional na sua restauração. Aleluia. Jesus tem intenção de nos resgatar. De pegar aquele que abandonou e falar, eu estou aqui. Você me abandonou, mas eu não te abandono nunca. Aleluia. Esse é o Jesus que nós servimos. Esse é o contexto que está aqui. Ou seja, esse texto ele descreve o encontro que Jesus mesmo marcou com eles depois do que ele ressuscitar. Olha, esse Jesus é maravilhoso. Ele marcou já, ó, eu vou morrer, mas a gente vai se encontrar lá. Mas como assim, meu? Não tá batendo bem. O que ele está falando? Não, eu vou. Jesus mostra o poder dele aqui já. É um encontro já marcado. Esse momento aqui é um encontro marcado. Aleluia. O encontro marcado da restauração. Aleluia. Onde Jesus, o Pai restaurador, está se revelando aqui para eles. Amém? E é interessante, o que mais chama a minha atenção aqui nesse encontro, é que era para os discípulos estarem o quê? Jesus falou, eu vou passar por isso, mas eu vou marcar um encontro com vocês, ressuscitado. Como que era para estar os discípulos? Está vivo, empolgadaço. Era para ele estar feliz, exultante. Jesus ressuscitou. A gente passou por isso, mas não importa, ele ressuscitou. Era para estar um coração exaltado, feliz. E aí, Senhor, vamos continuar a obra. É isso que era para acontecer aqui. Era para estar cheio de alegria e ânimo para encontrar com Jesus. Mais uma vez, porque o texto fala aqui no versículo 14, que essa tinha sido a 3ª vez que Jesus apareceu para todos. Primeira vez, quando eles estavam com as portas fechadas, Jesus aparece. Paz seja convosco. E a 2ª vez, na primeira não tinha Tomé, na 2ª tinha Tomé. E aqui é a 3ª que Jesus aparece para eles todos. Na verdade tinham 7 aqui, né? Estava faltando alguns. Então era para eles ficarem felizes, muito felizes. Puxa, Jesus é ressurreto aqui. Contudo, ao invés disso, eles estavam apreensivos. Eles estavam desesperados, sem nenhum fio de esperança. Derrotados. Estavam tão perdidos, que eles decidem fazer o quê? Fazer o quê? Pescar. Sabe o que é isso? Eles decidem fazer, sabe o quê? Vou voltar à minha velha vida.
Vou voltar a fazer o que eu fazia? Não tenho mais esperança. Mas peraí, Jesus falou que ia vir ressurreto nos encontrar. Não está batendo. Entende que não está batendo? Mas eles ficam desesperados. Estavam cheios de e foram, vamos viver a minha velha vida. Eles voltam a fazer aquilo que faziam antes de chegar Jesus. Ou seja, estavam retrocedendo no chamado deles. Na missão que Deus deu para eles. Mas é claro também que tem o fato, de como que eles estavam para encontrar Jesus, cientes de que todos falaram na cara de Jesus, eu nunca te abandonarei. E o texto fala que todos falaram. E agora passou a história e abandonaram. E aí, com que cara que você vai encontrar Jesus? Com que cara que você vai encontrar? Puxa, você tinha razão, Senhor, eu te abandonei. Tinha esse sentimento de culpa. Esse sentimento de, puxa, vacilei. Pisei na bola, feio, muito feio. Como que eu vou encontrar ele agora? Ele vai estar esperando a gente com aquele chicote que ele deu lá no meio do... Acho que ele vai estar na praia lá fazendo o chicote. Lembra que ele faz o chicote? Acho que ele vai estar fazendo o mesmo chicote lá. Ixi, eu não quero esse encontro, não. Vamos pescar. Porque o interessante da história, conta que como foi assim, eles estavam ali e de repente, vamos pescar. Provavelmente eles já estavam ali esperando Jesus. Porque as mulheres avisaram, o anjo falou. E certeza eles lembraram, puxa, antes de morrer ele falou desse encontro, vamos lá. Provavelmente eles estavam ali esperando e com todos esses pensamentos vindo, a culpa, a decepção, a desesperança, o medo da punição. E Pedro falou, vou pescar, não aguento ficar aqui, vou pescar. Esse era o clima. Esse é o contexto aqui. Amém? Ou seja, certamente eles estavam pensando, com que cara a gente vai encontrar Jesus? Ele estava certo, nós o abandonamos. Segura a bronca agora. Segura a bronca que vai vir chumbo grosso. Era isso que estava no coração deles. Amém? Então esse é o pano de fundo. O João, o autor, o propósito do livro tem a ver com o que está aqui, e também esse clima era o coração deles. E aí agora o que a gente vê? Quais são as 3 áreas da vida dos discípulos que Jesus restaura em toda essa história? A primeira delas é a fé. Jesus restaura a fé, a confiança dos discípulos. Aleluia! Jesus é maravilhoso aqui. Os discípulos, aqui a gente acabou de ver, eles estavam completamente abalados, sem fé, perderam todas as esperanças. Por quê? O que eles criam como judeus? Várias vezes perguntaram, Senhor, como que vai ser o fim das coisas? Lá e Jesus começa a falar, em Mateus 24. Logo depois ainda, antes de Jesus subir, eles perguntam ali em Atos, o Senhor vai agora que vai restaurar o reino de Israel? Porque eles estavam esperando o Messias o quê? Que viria, acabaria com Roma, libertaria eles, instauraria o reino ali. E aconteceu isso? Aquele Jesus que eu tinha uma fé tremenda, que eu tinha certeza que era o Messias, e eu tinha certeza do que ele iria fazer, ia derrotar os romanos, morreu numa cruz romana. Pior morte da época. Pior morte. E agora a fé lá no chão. A fé lá. Estavam sem fé. Jesus não fez nada disso que eles estavam esperando. Pelo contrário, foi morto da pior maneira possível. Ou seja, tudo aquilo que eles viveram nos últimos 3 anos com Jesus foi completamente abalado. Veio por água abaixo. Por isso, seguindo o líder Pedro, eles pensaram, é melhor voltarmos à nossa velha vida. Pedro vai pescar? Vou com ele. Não sei o que eu vou fazer. Não tenho mais fé. Acabou tudo aquilo. Amém? Vamos voltar. Vamos pescar. O que a gente vai fazer? Precisa encher a barriga, né? Precisa trabalhar. Vida que segue. Eles pensaram isso. Esse é o cenário aqui, uma total desolação da fé que eles tinham em Jesus.
Por isso acharam melhor seguir a vida da maneira que eles achavam melhor. A minha fé em Jesus acabou, agora vou fazer o que eu quero, do jeito que eu acho que tem que ser feito. Acabou a fé em Jesus ali. Porém, depois de mais uma pesca totalmente frustrada, pois no início do chamado deles acontece uma mesma pesca, vocês lembram? Lá em Lucas, está lá em Lucas 5, de 1 a 11. Novamente Jesus aparece na beira do mar, no mesmo mar, o mesmo mar, do primeiro momento que ele chama eles. A gente vai entrar em mais detalhes mais à frente. E Jesus fala, lancem as redes. Só que antes de falar, lance as redes, ele fala o quê? O texto fala? Filhos, e aí, vocês têm algo para comer? Jesus sabia que eles não tinham pescado nada? E aí? Pescou alguma coisa a madrugada inteira? Rolou ou não? Não rolou, né? Sabe o que Jesus queria perguntar? E aí? Valeu a pena voltar atrás? Valeu a pena viver a vida do jeito que você acha que tem que viver? Valeu a pena abandonar a fé que vocês tinham em mim? Valeu a pena achar que é você que te sustenta? Valeu a pena achar que é você que tem forças para fazer da sua vida dar certo? Valeu a pena? E aí, não pescou nada, né? Deu certo fazer do seu jeito? Deu certo fazer da sua maneira? Deu certo ter fé em si mesmo? Não deu, né? Valeu apenas confiar na sua sabedoria e no conhecimento para você tocar a sua vida? Valeu a pena me abandonar? Valeu? E aí, vocês pescaram alguma coisa? Jesus é maravilhoso demais. Assim então, depois de revelar para eles que não valia a pena terem fé neles mesmos, em si próprios, Jesus então diz, lance as redes. Aleluia! É maravilhoso Jesus, está vendo? Vocês não conseguiram? Agora, lance as redes, veja o que eu posso fazer. Aleluia! E pedindo eles a lançarem as redes aqui, Jesus revela mais uma vez, porque eles poderiam sim confiar nele. Jesus revela aqui o motivo porque eles não deveriam de maneira alguma ter abandonado a fé em Jesus. Jesus revela para eles agora ao lançar as redes, o porquê eles não têm que ter um pingo de dúvida no poder de Jesus. Aleluia! Jesus mostra para eles aqui, primeiro, por que eles podiam confiar em Jesus? Por quê? Porque Ele é infinitamente melhor do que nós. Aleluia! Eles, como pescadores hábeis, eles sabiam que é o melhor horário para pescar, eles sabiam a melhor maneira de pescar, eles sabiam qual o lugar daquele mar para pescar, certo? Fizeram tudo isso. Foram de madrugada, passaram a noite, foram no fundo, estavam lá no fundo. Fizeram tudo que a sabedoria humana, tudo que os detalhes do conhecimento, da profissão deles, como pastores. É o Lucas? Deus abençoe. Pessoal lá de Pirajuí. Eles fizeram tudo da sabedoria deles. Só que Jesus fala o que para eles? Já estavam ali, o texto fala, a 90 metros da praia. Já não estavam mais no fundo. Já não era mais o melhor horário para pescar, porque já estava amanhecendo. Já não era a hora, já está abandonou, acabou. Jesus fala, lance as redes. Porque o seu conhecimento, pela sua força, pela sua sabedoria, pelo seu entendimento, você não vai fazer nada. Mas do meu entendimento, pode ser completamente diferente do que você acredita, do que você sabe, do que você faz. Lance a rede. O que acontece? Vem um monte de peixe.
E é do lado direito. Não, brincadeira, não vou entrar nesse assunto. Tá. Lance a rede. Porque, ou seja, podemos confiar em Jesus. Pois mesmo que a sua direção e orientação seja completamente diferente do que nós sabemos e conhecemos, ela é infinitamente melhor do que a nossa. Aleluia! Glória a Deus! Ele pode. Tudo que eles puderam fazer dentro da sabedoria deles de pescadores não viram nada. E fazendo completamente ao contrário de tudo aquilo que eles acreditavam, deu tudo. Aleluia! Por quê? Porque Jesus é maior. Aleluia! Por isso que a gente pode confiar nele. Amém? O segundo motivo por que eles poderiam confiar em Jesus, eles estavam completamente errados a não confiar em Jesus, é porque ele é o provedor, é Jesus que é o provedor. Aleluia! Um detalhe interessante aqui, é que o maior milagre não foi aparecer os 153 peixes na beira do mar. O maior milagre foi não ter aparecido nenhum peixe durante a madrugada. Você sabia disso? Aquele era um mar conhecido. Tanto é que o Herodes exploravam os pescadores daquela região. Porque ele sabia que ali tinha peixe. Naquele horário que eles pescaram, naquele lugar onde eles estavam lá no fundo, tinha peixe, sempre tinha peixe. Tanto é que Herodes, o rei da Judéia, exploravam os pescadores, com vários tributos e tudo mais, para ele poder pagar para César o reinado dele. Essa era a ideia. Porque naquele lugar, naquele horário, tinha peixe. E não ter peixe naquele horário é um milagre. Jesus segurou os peixes. Aleluia! Jesus segurou os peixes para mostrar para eles, se você quiser fazer do seu jeito, não dá certo. Eu que providencio, eu que seguro e eu que dou. Não adianta você fazer do seu jeito. Se quiser fazer do seu jeito, eu seguro. Se você confiar em mim, eu dou. Aleluia! Aleluia! E o fato de não ter aparecido nenhum peixe ali, mostra que Jesus é o provedor. Tanto de não dar, quanto de dar. Amém? Porque quando aparece da maneira que não apareceria, ele dá. Amém? E mais, o texto fala ali, no versículo, mais para frente, versículo 10. Simão Pedro, então, no 11, entrou no barco, arrastou a rede e tudo mais. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Qualquer rede ia se romper, meu querido. Mas Deus é o provedor. Ele não provê só o alimento e não segura quando não quer da vontade dele. Ele protege aquilo que ele te dá. Amém? Ele garante que você tenha. Ele protege, ele guarda. Eu não estou falando só de bênçãos materiais, bênçãos espirituais, bênçãos emocionais. Ele protege os seus filhos, ele protege a sua casa, ele protege o seu emprego, ele protege tudo, não deixa nada romper. Ele é o provedor. Ele é o guarda. Ele que protege, ele que nos guarda. Ele que não deixa arrebentar, ele que está guardando a nossa vida. Salmo 127 fala assim: se não for o Senhor quem vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Jesus, podemos confiar nele, porque ele é o provedor. Aleluia. Ele não é apenas muito mais sábio do que nós, a estratégia dele é muito melhor do que a nossa, e ele também é quem providencia. Aleluia. Ou seja, podemos confiar em Jesus, pois ele é quem tira, quem dá e quem protege o nosso sustento. Amém. Aleluia. Deus é o nosso provedor. É Ele quem dá na hora certa. É Ele quem tira. Ou às vezes não dá. E é Ele quem protege para que a gente não perca. Amém. Glória a Deus. Você crê nisso, meu querido? Terceiro motivo, porque podemos confiar nele. Porque Ele é amor. Aleluia.
Deus é um Deus, Jesus é um Pai de amor. Qual que eram as expectativas deles para esse encontro com Jesus? Estava marcado? Chicote. Vai, vira aí. Lembra quando a gente era pequeno, né? Eita glória. Papai, meu pai está aí? Tá lá. Lembra, pai? Te aprontava. Fazia uma coisa errada. Deixava minha mãe. Nós éramos em 4, né? E tudo miscadinho, assim, né? 2 anos, 3 anos de diferença no máximo. E a gente era bonzinho. Bonzinho. Um santos, filho de pastor. Ele não era pastor, né? Mas sempre foi líder da igreja e tudo mais. Mas era assim, a minha mãe ficava, muito que ela ficava louca, fora de si. Ela falou, eu vou contar para o teu pai quando chegar. Rapaz. Aí ele chegava à noite. E aí tem uma vez que a gente teve uma brilhante ideia. Vamos colocar um monte de calça. Vamos colocar um monte de calça. A gente foi lá, colocou um monte de calça. Ideia do mais velho, né? Obviamente. Estratégia. Só que a hora que meu pai viu, o que ele falou? Tira a calça, queridão. Sem nada. Todas. Sem nada. Sem nenhuma. Aí vinha e nós. A gente sabia que ia receber isso porque a gente tinha feito coisa errada. Era isso que eles esperavam de Jesus. Era isso que eles estavam esperando. Punição, condenação, julgamento. Não te disse? Eu não te falei? Bem feito. Seus pecadores miseráveis me abandonaram. Era isso que eles estavam esperando. Mas como que Jesus recebe os discípulos na praia? Com um churrasquinho de peixe. Jesus é fantástico. E a gente pode confiar nele porque ele nos ama. A gente pode confiar nele porque ele não nos trata conforme nossos pecados. Ele é um Deus de graça, um Deus de misericórdia, um Deus de amor. Esse texto eu quero ler com vocês. Abra lá, Salmos 133. Desculpa, é o Salmo 103. Versículo 8. Salmo 103. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente, cheio de amor, nunca acusa sem cessar, não fica ressentido para sempre, não trata conforme os nossos pecados, não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim grande é o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai, ó o pai restaurador aqui, como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Pois Ele sabe do que somos formados, lembra-se de que somos pó. Aleluia! Só que o texto deixa claro que é compaixão dos que o temem. Se os discípulos estavam ali é porque eles estavam arrependidos. E Deus sabia disso. Porque Judas não está no meio deles. Quem não se arrepende não marca encontro com Jesus. Quem não se arrepende não marca. Quem se arrepende, mesmo esperando a bronca, marca o encontro com Jesus e vai. Amém? E quando Jesus vê esse arrependimento, Ele vai tratar com amor. Lembra que nós somos pó. Venham. Tem aqui um peixinho. Se aqueça. Passaram a noite no barco. Passaram a noite no meio desse... Vem aqui, se aquece aqui comigo. Se aquece. Se acolha. Come o peixe.
come o pão. Onde teve pão e peixe na história dos discípulos, vocês lembram? Mais uma vez Jesus falando, por que vocês estão querendo fazer do seu jeito? Se eu tenho pão e peixes. Eu multipliquei, vocês não viram que eu posso fazer? Está aqui de novo para vocês lembrarem, eu tenho pão e peixe. Aleluia! Comam. E quando Deus dá, Ele dá mais. Porque apesar do texto falar que Ele pede para trazer os peixes, Ele fala, já tinha peixe também. Não era só aquele que Ele pescou, tinha mais peixe. Porque quando Deus dá, Ele dá em abundância, aleluia. E recebe com esse amor maravilhoso. Ou seja, podemos confiar em Jesus, pois Ele é um Pai que nos acolhe em amor, graça, misericórdia e perdão. Amém? Por isso que nós podemos confiar. Portanto, a primeira área que Jesus quer restaurar na nossa vida, como Pai restaurador, é a nossa fé. A nossa fé na sabedoria dEle, na provisão dEle e no amor dEle. Amém? É isso que Ele quer restaurar aqui. Billy Graham, grande, acho que dessa geração até passada, né, porque é do século passado, mas é a geração recente da igreja, um dos grandes evangelistas. Ele conseguiu, o único americano, conseguir entrar na Rússia naquela época da Guerra Fria. E foi falar de Jesus na União Soviética. Não sei se tem aí o documentário da vida dele no Amazon Prime. Se você puder assistir, assista, que é sensacional, o Billy Graham. E ele fala assim, a coisa mais emocionante sobre o céu é que Jesus estará lá. Aleluia! É esse amor de João aqui, é esse amor, é isso. Ou seja, não existe coisa mais importante do que a nossa fé em Cristo. Nossa fé é nesse Pai que restaura e quer restaurar a sua fé nessa noite. Amém? Aleluia! A nossa fé. Aleluia! E eu te pergunto, como que está a sua fé? Como que está a minha fé? Onde eu tenho, ou tenho focado a minha vida? Na minha sabedoria, no meu conhecimento, no meu jeito, do jeito que eu quero fazer? Ou no jeito de Deus? No meu poder, na minha provisão, na forma que eu providencio as coisas, ou na provisão que Ele dá? Tenho focado no meu pecado, no meu erro, ou no amor e graça, misericórdia de Deus para me perdoar? Amém? Deus quer restaurar essa fé na sabedoria, na provisão e nesse amor de Deus. Amém? E a segunda área que Ele restaura na vida dos discípulos, eu tenho até que horas, gente? O pastor de vocês é o pastor Marcelo, verdade. Ixi, estou tranquilo então. Está suave. Segunda área que eu vejo aqui que é maravilhoso. Não só a fé que Ele restaura nesse primeiro bloco, Ele restaura o ministério deles, restaura o chamado deles. Aleluia! Eles tinham abandonado o chamado. Já era, vamos voltar. Voltar a ser peixe. Lembra lá na primeira pesca? Vocês serão pescadores de? Por que vocês estão voltando a pegar peixe? Eles tinham abandonado o chamado. E esse texto aqui, nessa parte onde Jesus restaura Pedro, é muito conhecido e creio que já deve ter ouvido várias mensagens nesse texto aqui. Contudo, eu quero apontar alguns detalhes com relação à forma como Jesus restaura o ministério aqui de todos os discípulos. Amém? Não é só Pedro. E eu falo todos os discípulos porque apesar da conversa ser com Jesus direcionar para Pedro, olha o texto. Depois de comerem. Comerem quem que estavam comendo aqui? Só Jesus e Pedro? Não. Jesus, Pedro e os outros 6 discípulos. Tinham 7 aqui, se a gente contar, né? Depois de comerem, Jesus pergunta para Pedro. Mas Jesus está falando com Pedro na frente de todos. O que a gente leu lá no texto do contexto? Todos disseram a mesma coisa. Eu mesmo que eu morra, eu nunca te negarei. E todos disseram a mesma coisa. Então aqui não é só com Pedro. Ele se dirige a Pedro, mas não é só com Pedro. Amém?
E aqui, todos os discípulos, Jesus quer restaurar aqui. E por que ele dirige a Pedro? Porque Pedro era o líder. O texto fala assim, vou pescar, Pedro fala. Pedro fala, vamos pescar? Vamos lá, gente. Ele fala isso? Não. Fala, vou pescar. E o que acontece? Todo mundo segue. Por quê? Porque ele é líder. Parênteses aqui. O líder nunca é neutro. O líder nato nunca é neutro. O que ele faz, os outros vão seguir. Seja coisa boa, seja coisa ruim. Vai sempre seguir. O líder tem esse espírito de liderança e ele nunca vai ser neutro. Por isso, líder, tome cuidado com a sua postura. Preste atenção na sua postura. Porque você nunca vai ser neutro. Amém? Pedro vai levantar e fala, e ele vai pescar. Pedro, então, ele é o representante dos discípulos aqui. Por isso que Jesus dirige para Pedro. Porque ele sabe, se ele mexe com Pedro, ele vai atingir todos os outros. E o objetivo de Jesus é atingir todo mundo. Amém? É por isso que ele se dirige para Pedro aqui. A lição é para todos eles. Pois em momento algum o texto também não diz que eles ficaram sozinhos. Não tem, o texto não fala que tem um particular com Pedro. Não, está ali diante de todos. Amém? Então Jesus restaura todos, focando no líder que é Pedro. E aqui quando a gente olha esse texto, com os olhos ministeriais de Jesus com seus discípulos, a gente percebe como ele é extremamente minucioso e preciso em restaurar o chamado deles. A forma como Jesus restaura o chamado deles aqui, olhando para Pedro, é maravilhosa. Como Jesus restaura aqui, então, o chamado deles? Primeiro, mostrando que o ministério ele é estável. O chamado ele é estável, o que Deus dá, ele não muda. Como eu falei, essa é a segunda pesca, certo? E se fizermos o paralelo da primeira pesca, quando eles foram chamados, acontece exatamente a mesma coisa. Uma vez eu estava conversando com alguém sobre esse texto, a pessoa até já bastante tempo de igreja, ele falou, nossa, pastor, eu nunca tinha visto, eu achava que era a mesma pesca. É uma outra pesca maravilhosa, eu achava que era aqueles textos, sabe, que contam o mesmo, no mesmo evangelho, ou nos evangelhos contam a mesma história, mas de pontos de vista diferentes, mas é a mesma história. Tem várias dessas histórias nos evangelhos, ok? E você vê isso aqui, às vezes dá a impressão que é isso, não é? Dá a impressão que é a mesma história. Mas não é a mesma história. Só tem as mesmas características. O mesmo mar, a mesma frustração de não ter pegar peixe na noite toda, o mesmo Jesus mandando lançar a rede de novo depois que já tinham desistido, os mesmos peixes que vêm e enchem. Aleluia! Por que é a mesma coisa? Porque Jesus está falando, o ministério de vocês é firme, ele não muda. Aleluia! O ministério é estável, o que eu tenho para você não muda. Mesmo que você abandone, ele está aqui, não vai mudar. Aleluia! É o mesmo ministério no chamado e na restauração. Por quê? Porque o ministério é estável. Aleluia! Aqui, assim então, quando Jesus nos chama, ele nunca desiste de nós. O que ele tem para nós sempre estará à disposição para realizarmos para a glória dele. Amém? Porque o ministério, ele está lá, ele é instável. E quando ele restaura os discípulos aqui no ministério, a gente enxerga essa estabilidade. Basta a gente confiar em Jesus. Amém? A segunda maneira que Jesus restaura o ministério na vida de Pedro é mostrando para Pedro e para os discípulos, lembra que Pedro é só referência, que Jesus sabe muito bem quem ele é. Jesus sabe quem a gente é. Jesus não vai falar, puxa, deu o ministério à pessoa errada. E agora? Lascou. Não. Deus nos conhece. E mesmo quando a gente erra, mesmo quando a gente vacila, o ministério está ali. Se a gente voltar para Jesus, temendo, se arrependendo, o ministério vai estar ali. Amém? Jesus nos conhece.
E quando a gente vê para Pedro aqui, aí é maravilhoso, os paralelos aqui, da forma como Jesus conhece Pedro, começa já na primeira fala de Jesus para Pedro. Depois de comer, Jesus pergunta para Pedro, como ele chama Pedro? Simão, filho de João. Lembra como foi o primeiro encontro dele com Jesus, quando André apresenta Pedro para Jesus? Isso está lá no mesmo texto, João 2,42. A hora que Pedro chega, antes de Pedro falar qualquer coisa, Jesus fala, você é Simão, filho de João, e será chamado Cefas. Aleluia! Da mesma maneira ele fala, você é Simão, Simão, filho de João. Sabe o que Jesus está falando para Pedro aqui? Pedro, eu sei quem você é Simão. Eu conheço o seu passado, você é filho de João. E eu tenho um futuro para você, você vai ser chamado Cefas. Eu sei quem você é. E continuo sabendo, mesmo depois que você me negou. Você ainda para mim é o Simão, filho de João. Mesmo depois do que você fez. Eu te conheço, João. Ou seja, antes mesmo de Pedro falar, Jesus deixa claro que ele conhecia quem Pedro era, no presente, no passado e no futuro. E tinha ainda assim um futuro para Pedro, mesmo depois dele ter negado. Aleluia! Segundo, o que Pedro diz aqui para Jesus? Lá em Mateus, lá no contexto, vocês lembram que a gente leu? Ainda que todos te abandonem, eu nunca vou te abandonar. Qual é a pergunta de Jesus para Pedro? Pedro, tu me amas mais do que eles? Você lembra que você disse? Se eles não te abandonar, se eles te abandonar, eu nunca te abandono. Você tem certeza agora disso? Você tem certeza que você me ama mais do que eles? Olha como Jesus vai trazendo para a memória de Pedro, e como ele vai restaurando Pedro, restaurando o chamado de Pedro. Em outras palavras, Pedro estava dizendo que amava Jesus mais do que os discípulos. Ou seja, depois de tudo o que aconteceu, Jesus está falando para ele, você ainda continua se achando, cara, continua se achando, acha ainda que você me ama mais do que eles? Você acha ainda que você é o discípulo? Ou você aprendeu que sem mim você não consegue fazer nada? É isso que Jesus está falando para ele aqui. Terceiro, aqui é maravilhoso. Onde que Pedro negou Jesus, vocês lembram? Vocês lembram onde que Pedro negou Jesus? Lembra da história? Em volta do que ele estava? Diante do que Pedro estava? De uma fogueira. Lembra disso? É diante da fogueira que ele negou. E o que Jesus monta para restaurar ele? Uma fogueira. Porque no lugar onde você cai, eu te levanto. Se você crê em mim, no lugar que você cai, eu te levanto. Aleluia! Jesus é maravilhoso aqui. Jesus faz questão de criar o mesmo ambiente da queda de Pedro, para mostrar o poder que ele tem de restaurar a vida e o ministério dele. Aleluia! Jesus é maravilhoso. Jesus é maravilhoso. E aqui é uma restauração. Gente, se tem um olhar na Bíblia que eu não queria cruzar, é o olhar que Pedro dá para Jesus depois que o galo canta. Eita, olhar difícil. Cara, Pedro deve ter se quebrado por dentro. Mas Jesus olhou para ele ali. E agora, diante da mesma fogueira, Jesus, quando fala com ele aqui, tu me amas? Eu sinto Jesus olhando com o mesmo olhar que ele olha para quem? Para aquela mulher adúltera, lembra?
quando ele se levanta, ele estava sentado, ele estava prostrado no chão, né, escrevendo na terra, ele se levanta e olha para ela, e aí? Cadê os seus acusadores? Ninguém te condenou? E aí ele olha para ela e fala, eu também não te condeno. Aleluia! É esse olhar de Jesus para Pedro aqui agora, nesse mesmo ambiente. Amém? Ele não condena Pedro. E Jesus é fantástico, porque ele cria esse mesmo ambiente da queda para revelar o quanto ele tem poder de nos restaurar. Amém? De dar de volta a nós o ministério que ele deu. Imagina o que Pedro sentiu aqui agora com esse olhar. De graça, de não condenação, de misericórdia. Aleluia. Quantas vezes Pedro negou Jesus? Quantas vezes Jesus pergunta para ele se ele ama? É maravilhoso. Jesus é fantástico na restauração. É fantástico na restauração. Aleluia. Assim, quando Jesus nos chama, quando Ele tem um ministério para nós, Ele deixa claro que nos conhece no mais íntimo. E estará sempre disposto a nos levantar quando cairmos. Aleluia. Porque o ministério está lá, a missão está aí, Deus está dando a missão. Amém? Glória a Deus. E a terceira maneira que Jesus restaura o ministério da vida de Pedro aqui, é mostrando claramente o ministério que ele tem. 3 vezes Jesus fala para Pedro o que aqui? Cuide dos meus cordeiros. Pastoreie as minhas ovelhas. Cuide das minhas ovelhas. Aleluia. Tem vários detalhes a mais aqui, eu quero só deixar um detalhe. Jesus está restaurando o ministério, está voltando a ser pescador de peixe. Eu falei que você é pescador de almas. Você é pastor. Você é pastor, Pedro. Eu tenho claro para você o ministério. E toda vez que a Bíblia repete, toda vez que tem repetição de coisa, é porque Ele quer gravar. É como se Deus estivesse selando aquilo que Ele está dando. Ou seja, Deus não dá dúvida do ministério. Amém? Deus não dá dúvida de chamado. Quando Deus chama e dá um ministério, é uma coisa clara. Aleluia! Se você está com dúvida, às vezes pensando alguma coisa, às vezes porque você está olhando o ministério do outro e não o seu. Tem que olhar o que Deus tem para você. Amém? Porque o que Ele tem para você é claro. E outra, não existe crente desdondado. Desdondado, sem dom. Eu tive que explicar a palavra, né? O crente sem dom. Não tem. Se você é cristão, Deus te deu um dom, aleluia, para exercer no corpo de Cristo um ministério, um trabalho, na obra. E Ele vai deixar isso claro para você. Quando Jesus restaura Pedro, Ele deixa claro, pastoreie, cuide, das suas ovelhas, é isso que Ele fala? Não, das minhas ovelhas. O ministério é de Deus, não é nosso. Fazemos para Deus, é de Deus. O que você faz, meu querido, quando você pega alguma coisa emprestada? Como você cuida? Estou sem um computador. Amigo, pode emprestar um computador? Como você vai cuidar desse computador, desse laptop? Cara, estou sem carro para viajar. Você empresta o carro? Claro que eu empresto. Como você vai viajar com esse carro? Vai fazer igual você faz com o seu carro? Não. Como você vai devolver esse carro? Tanque cheio, limpinho, bonitinho. Porque não é seu. Pastorei as minhas ovelhas. O ministério é tremendo. Amém? Nós servimos a Deus. Aleluia. Fazemos para Deus. As ovelhas são de Deus, não são nossas. Aleluia. Aleluia. Assim então, quando Jesus chama aqui, Ele nos chama, quando Ele tem um ministério para nós, Ele não deixa um pingo de dúvida sobre o que Ele quer que nós façamos. Aleluia.
Portanto, a segunda área que Jesus aqui restaura, como Pai restaurador, e Ele quer restaurar em nós, é o nosso ministério, deixando claro que a sua missão para nós, ela é definida e clara, ela é estável, e Ele conhece, sabe que somos pó, se vacilarmos, se cairmos, Ele sabe nos restaurar, sabe nos colocar de novo no prumo, amém? Na direção correta, Ele está pronto para nos restaurar. Se você errou, meu querido, se você pecou, você imagina Pedro. Como eu disse, eu não queria olhar, eu queria olhar de Jesus. Imagina Pedro, o que ele fez. Quando nós vamos para a história, o que ele negou, a forma como ele nega, ele fala, eu juro que eu não conheço esse homem. Tem noção que é isso? Não existe pecado que Jesus não possa restaurar a sua vida, amém? Não existe erro que você cometa. Se você tiver temente a Deus e quer restaurar, Ele vai restaurar, aleluia! Mas a nossa tendência qual é, pastor Marcelo? Quando você, como pastor, deve ter ouvido falar, não, pastor, estou mal, fiz um monte de coisa, não vou mais na igreja, não vou mais lá. A nossa tendência é fugir. A gente tem que ter a coragem desses discípulos, porque apesar de eles terem feito o que fez, eles estavam ali, no encontro. Aleluia! Eles estavam ali, esperando o encontro. E você vai perceber a coisa mais maravilhosa. Se você vier para o encontro com Jesus, Ele vai te receber com peixe, com brasa, para te perdoar, com esse coração de graça e misericórdia. Aleluia! Para te levantar, amém? E te levantar no ministério. Glória a Deus. Eu tinha um professor no seminário que ele comparava o ministério com a rapadura. O que a gente fala da rapadura? É doce. Ele falava, o ministério é doce, mas não é mole não. E é verdade. Mas a gente tem um Deus, um Jesus, um Pai restaurador do nosso lado. Glória a Deus. E eu pergunto, como está o seu ministério, querido? Como está o ministério que Deus te deu? De cuidar das ovelhas dele? Como está o seu chamado? Quando a gente fala isso, pensa que é só para pastor, profeta, missionário. Não! O que Deus chamou você a fazer no seu trabalho, na sua faculdade. Como você está levando Cristo lá. Como você está empenhando a sua vida como cristão. Deus chamou para ser cristão em primeiro lugar. Não existe vida cristã e vida secular. Não tem a separação. Você é cristão, acabou. Como você está vivendo isso? Por isso que, o que tem feito, eu pergunto também, você, o agente, desanimar do ministério? O que tem feito você desanimar? Deus está restaurando Pedro porque Ele tem um ministério na vida de Pedro. E tem na sua vida, na minha vida. O que tem feito desanimar? Não deixa nada desanimar. Mesmo que seja um erro, um pecado seu, Deus pode mudar e te perdoar. E Ele quer fazer você crescer e desenvolver no ministério. Aleluia! Não abandone o barco. Não abandone. Vai firme, meu querido. Vai firme. E última área, rapidinho. Aí Jesus é fantástico, versículo 18. Diz assim, diz Jesus, cuida das minhas ovelhas e tal. Digo-lhe a verdade, ou em verdade, né, algumas versões. De novo, reforçando aquilo que ele trazer para Pedro. Quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderás as mãos e outras pessoas o vestirá. E o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte a qual Pedro iria glorificá-lo. Glorificar a Deus. E então disse, siga-me. Deus, aí não é restaura, mas Ele sustenta o seu futuro. Aleluia! Aleluia! Ele cuida da sua fé, restaura a sua fé, restaura o seu ministério e está sustentando o seu futuro. Aleluia! Glória a Deus! A ideia de Jesus aqui, ao citar o futuro de Pedro, é que depois de restaurar a fé e o ministério, Ele deixa claro para Pedro e todos os discípulos, como eu falei, isso é para todos os discípulos aqui, que o futuro deles também estava sob o controle de Deus.
Aleluia! Contudo, muito interessante aqui, é que o futuro que ele apresenta para Pedro é o quê? O martírio. É interessante, porque parece que quebra um pouco, né? Porque, e a tradição diz, né, que Pedro foi crucificado, e quando ele foi crucificar, ele falou, não, quero ser crucificado de cabeça para baixo. Para não sou digno de morrer como meu Salvador. Aleluia! Diz a tradição isso, né? E outro detalhe, como é para todos, porque todos os discípulos foram mártires, todos eles foram mártires. Mas aí parece que quebra, porque Jesus fala, vou restaurar a sua fé, agora você crê em mim, agora você tem um ministério, vai em frente, cara, você vai voar, é só mar de rosas, é só vitória, é só glória, é só prosperidade, é só... Mas Jesus não é pastor de hoje. Jesus não tem compromisso com os seus gostos. Jesus não tem compromisso com o futuro que você quer. Jesus tem compromisso com o futuro que Ele tem. O futuro que Ele tem. E mesmo que seja a morte, Ele está sustentando. Aleluia! Jesus tem compromisso com a palavra dEle, com o futuro que Ele tem, não o que eu quero. Aleluia! E falar disso hoje é tremendo, porque eu não tenho dúvida. Pastor Marcelo, pastora Pamela, o apóstolo, a apóstola, quando pregam aqui, a gente está sentindo que a gente está vivendo nesses dias, de últimos dias, a igreja está vivendo isso. E você conhece um pouco o que faz nos últimos dias, vai ser um mar de rosa. Os crentes estão aí, vão voar, os crentes vão... É isso que fala? O crente vai ser o quê? Perseguido. E a gente tem sentido, e todo mundo que eu converso, pastores que converso, Deus está preparando a igreja para isso, querido. Mas saiba que Ele está te sustentando. Aleluia! Mesmo aqui o martírio está sustentando. Pedro, e é maravilhoso, porque com a fé restaurada, Pedro não olha para isso e fala, não, senhor, imagina que tem, não quero isso não. É isso que faz? É assim que ele começa Atos? Como que ele começa Atos? Depois ainda que vem o Espírito Santo. Está nem aí, querido, ele vai. E tem poder. E aí é interessante, alguns teólogos acreditam que esse capítulo 21 foi um acréscimo. Mas eu não acredito que seja um acréscimo, que foi João mesmo que escreveu, porque ele tem todo o sentido. O capítulo 21 faz a dobradiça entre o Evangelho de João e qual outro livro que vem depois de João? Atos, a história da igreja. Se não tivesse o capítulo 21, como que você ia acreditar que aqueles que abandonaram, fizeram o que fizeram em Atos? Por isso que é fundamental esse capítulo 21. É fundamental, porque eles foram restaurados na fé, no ministério. E Deus falou, eu vou sustentar o futuro de vocês. O futuro é duro, o ministério é duro, mas eu estou sustentando. Aleluia! Eu estou no controle disso. E Pedro sabe disso de uma maneira espetacular. Ele fala assim lá em Pedro, 1 Pedro 2, 19. Porque é louvável que por motivo da sua consciência para com Deus, 1 Pedro 2, 19. Alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas se vocês suportarem o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Por isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava, quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. E o que Jesus fala para Pedro ali? Siga-me. Você quer me seguir? Olha o que aconteceu comigo. Você está disposto? Você vai querer? É seguir Jesus. Por isso a lição que Jesus dá aqui como Pai restaurador,
E Ele quer deixar claro para nós, confie em mim, pois o futuro de vocês está em minhas mãos, mesmo que seja um futuro difícil, de perseguição, de dor. Confia em mim, siga-me. Aleluia. Eu sofri para dar exemplo. Pedro entendeu isso aqui de uma maneira maravilhosa. Um outro texto, seguindo em 1 Pedro também, capítulo 3, 13. Quem há de maltratá-lo se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Aleluia. E o texto segue falando essa mesma pegada, ou seja, seguir Jesus é estar ciente de que momentos difíceis virão. Assim como vieram na vida do filho dele, na vida de Jesus, aleluia. E mais, para seguir Jesus dessa forma, precisamos focar naquilo que Ele tem para nós. Porque o texto fala, até parece que muda o assunto, que fala de João, né? Ah, mas e esse? Que Jesus fala, não te importa, Pedro. O que te importa esse? Siga-me. Se eu quero que ele viva até lá, o que importa é você? Foca no que eu tenho para você, não o que eu tenho para os outros. Porque muita gente olha muito os outros. A gente quer o ministério do outro, a gente quer a vida do outro, a gente quer... não estou falando de pessoas que a gente tem que ter como referência, exemplo. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas a gente tem que focar no que Deus tem para mim, para nós. Pedro, o que te importa? Siga-me. Se eu quero que ele viva, não importa, meu querido. Olha para você, olha para o teu futuro, não o futuro dele. Olha para o teu ministério, não o ministério do outro. Aquilo que eu dei para você, faça. Esquece outro, foca. Temos que focar. Amém? Aleluia. Assim, devemos focar naquilo que Deus tem para nós. E saber que mesmo que as coisas apertem, Jesus está e estará sempre no controle da nossa vida. Aleluia. Fazendo todas as coisas cooperarem para o nosso bem. Aleluia. Portanto, a terceira área que Jesus quer restaurar aqui como Pai restaurador é o sustento do nosso futuro. Aleluia. Nos dando confiança nele e nos ajudando a manter no foco, o foco daquilo que ele tem para nós. Amém? Glória a Deus. Quanto a isso, a frase de Paulo é maravilhosa. Lá em Filipenses 1, 21. Porque para mim o viver é e o morrer. Querido, essa frase, se eu gostasse de tatuagem, mas eu não gosto, eu tatuaria se fosse uma folha para tatuar, essa frase eu tatuava. Mas eu não, tá, pai, fica tranquilo, nunca vou fazer isso. O viver é Cristo e o morrer é lucro. A gente vai ter cada vez mais viver isso como igreja. Essa frase a gente vai ter que lembrar dela sempre. Amém? Viver é Cristo, o morrer é lucro. Eu pergunto, qual evangelho eu tenho ouvido? Qual evangelho eu tenho ouvido? Da prosperidade, da bênção, do triunfo, vai voar. Que evangelho que eu tenho ouvido? Deus está preparando a igreja dele para momentos de aperto, gente. E a gente tem que preparar. Tem que lembrar que viver é Cristo e morrer é lucro. Aleluia! Sabe que eu estou preparado para morrer por Cristo? Gente, eu tenho falado algo lá. Já estou terminando, tá? Quem já viu aqueles memezinhos que o cara passa assim, esbarra na porta? Homem dos anos 60 e 70. Aí ele passa, esbarra na porta, nem vê. Já viu? Aí vem homens dos anos 80 e 90. Barra na porta, faz assim e vai. Homem dos anos 90 e 2000. Bate na porta, sente um pouco e vai. Aí homem de 2000 para frente. O cara bate na porta. O cara começa a chorar. O cara reclama da porta no Twitter. O cara... É X agora, né? Mudou. O cara foi lá faz o story. A porta me bateu. Pá. E vai, acaba com a porta e não... Isso é uma estratégia do inimigo. Porque ele está enfraquecendo a nós. Fazendo a gente não suportar dores.
faz a gente reclamar com dor, a gente ser cheio de si, cheio dos nossos direitos, cheio do mimimi, né? Isso é a estratégia do diabo, porque ele está tirando de nós a resiliência, a força, tirando de nós o poder suportar as coisas ruins. Isso é a estratégia do diabo. A gente tem que estar resistente, estar firme diante das provações. Não a porta que eu vou bater, que eu vou... Não, meu. Já viu o crente, qualquer coisa... Passei, o pastor nem olhou para mim. Fui lá, o pastor não olhou para mim. Nem me cumprimentou. Meu, você não tem noção, o pastor quando chega, ele tem tanta coisa na cabeça. Passando pano para você, tá, Marcelo? De boa, depois você me dá aquele pix lá. Aí... Mas os crentes mimimi hoje em dia, pelo amor de Deus, gente. Para com isso. Aí você acha que os mimimi hoje vai suportar quando o negócio ficar feio? É a estratégia do diabo. Deus quer permanecer a igreja dele firme. Aí eu pergunto de novo, será que estamos realmente dispostos a morrer por Cristo? Por nossa fé nele? E gente, não está tão longe. Falei esses dias aí, vocês viram o que aconteceu com o pastor Valadão? Uma multa de quase 5 milhões, porque ele disse aquilo sobre o homossexualismo. E ele estava certo. Se fosse pregar a mensagem dele, não mudaria nada. Daqui a pouco vai começar, gente. Essa perseguição ideológica, essa perseguição de você não consegue falar, você tem medo de falar. Não, pai, não vou falar com alguém. Pelo amor de Deus, já está acontecendo. E a gente não pode abrir mão da palavra. Ah, mas vai ser preso? Então eu vou ser preso. Ah, mas vai fechar a igreja? A gente se reúne. Sabia que nas igrejas, nos países que não pode ter igreja, onde que eles se reúnem? Nas cavernas e vai. Como que começou essa igreja de Pedro aqui? Não é novidade. E a tendência é apertar. A gente tem que estar preparado. Amém? Concluindo então. Queridos, a gente sabe que a nossa tendência é sempre tentar pegar o carrinho que caiu atrás do móvel, puxando e fazendo força, usando apenas a força do nosso braço. Mas a gente não pode esquecer, em nenhum momento, que a gente tem mais força ao nosso dispor. É a força do Pai restaurador. Aleluia! Desse Pai restaurador, de Jesus. Ele deseja restaurar hoje você, então, a sua fé, seu ministério e sustentar o seu futuro. Por isso, olhe para Ele como aquele menininho olhou para o Pai. Olha no fundo dos olhos de Jesus hoje e fala: Pai, me ajuda. Pai, eu não tenho forças. Pai, restaura a minha fé. Pai, restaura o meu ministério. Pai, sustenta o meu futuro, porque eu não consigo. Aleluia! Use a força do Pai que você tem. Aleluia! Porque se não for essa força, a gente não vai suportar. A gente não vai suportar. Aleluia! Glória a Deus. Feche seus olhos. Medite em tudo isso que Deus falou com você nessa noite. Fale com Ele. Imagina que você está naquele mar, fazendo tudo da forma que você acha que tem que fazer, tentando pescar do seu jeito, e Jesus está aqui na beira do mar. Filhinho, filhinho, vem, joga a rede para o outro lado, vem aqui, eu tenho peixe, eu tenho a brasa, eu posso restaurar a sua fé, eu posso restaurar o seu ministério, eu sei o que tenho para você, eu sei o seu futuro, eu te sustento, meu filho. Vai orando, fala com Ele agora neste momento. Ele está aqui, esse mesmo Jesus que estava ali à beira do mar da Galileia, Ele está aqui olhando para você. Esse Pai restaurador está aqui.